aumenta o registro da chuva forte em São Paulo. A gente, inclusive, fez entrevistas sobre isso, mas aí sobre o estado de Minas Gerais, por causa das mortes, 14 mortes lá em Juiz de Fora. São situações diferentes. Em São Paulo, a gente falou de 19 mortes acumuladas desde dezembro. Em Juiz de Fora, são 14 mortes em 3 dias. Então é uma situação gravíssima, é por isso mesmo que a gente está dando bastante atenção aqui no Acorda Metrópolis. Vamos mudar de assunto, vamos voltar ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente falou já do começo do julgamento dos mandantes da execução da Marielle Franco e também do Anderson Gomes, mas tem outras pautas importantes que a gente também precisa falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, o André Mendonça, se reuniu com investigadores da Polícia Federal que apuram a fraude no Banco Master. O encontro durou cerca de 2h30 e os delegados da PF apresentaram um relatório sobre o andamento das apurações. Quem vai trazer todos os detalhes é a Manuela Alcântara, claro, que amanhece hoje lá no Supremo Tribunal Federal, falando do ponto onde a gente viu a coletiva de imprensa com os familiares, amigos, ligados ali ao caso da Marielle Franco. Manu, muito bom dia. Vamos primeiro falar sobre o caso do André Mendonça e depois eu queria as suas impressões sobre, claro, esse julgamento histórico que vai começar hoje. André Mendonça é das matérias mais lidas, dos vídeos mais acessados aqui no nosso canal no YouTube. Todo mundo quer saber detalhes sobre essa reunião do André Mendonça, o novo relator, do caso Master no Supremo, com a Polícia Federal. Manu, bom dia. Bom dia, Nath. Ontem o ministro André Mendonça se reuniu com delegados da Polícia Federal aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente está agora, a câmera está virada aqui para a entrada da primeira turma, onde vai ser o julgamento, aí dos acusados de mandarem matar Marielle Franco e Anderson Gomes, mas aqui na minha frente eu já vejo a entrada de onde foi a reunião de ontem. Eles conversaram aí por volta de 2h30. Essa reunião, Nath, foi o segundo encontro que André Mendonça teve com os policiais federais, os investigadores que estão aí no caso Master, esses investigadores que estão aí com os materiais extraídos dos aparelhos eletrônicos de Daniel Worcaro, de todos ali os que foram, passaram por busca e apreensão na Operação Compliance Zero. Então, André Mendonça assumiu o caso no dia 12 de fevereiro. Foi já de noite, o nome dele foi sorteado como relator do caso, depois de uma tensa reunião aqui no Supremo Tribunal Federal, na qual o ministro Dias Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso. Aí, depois de uma série de problemas, Nath, que foram gerados aqui, crise institucional, e depois do diretor-geral da Polícia Federal entregar ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, um relatório desses materiais extraídos do celular de Daniel Worcaro. E nesse relatório havia menções com o nome do ministro Dias Toffoli. Então foi aberta aí uma arguição de suspeição pelo ministro Edson Fachin. E nessa reunião do dia 12, os ministros acordaram em arquivar essa arguição de suspeição com a saída também do ministro Dias Toffoli. E André Mendonça assumiu o caso. Desde que ele assumiu, já no dia 13, um dia depois dele ser sorteado, ele se reuniu virtualmente. O ministro André Mendonça estava em São Paulo, ele se reuniu aí com os investigadores, os delegados da Polícia Federal, para pegar os primeiros, o que ele faria a partir dali, pegar informações sobre como ele deveria proceder, o que ele deveria fazer a partir da assunção aí dessa relatoria. Agora, ontem à noite, a reunião começou por volta de 17 horas aqui no Supremo, terminou 19h30. André Mendonça teve aí um ponto a ponto do que foi até agora, do que foi apurado nessas investigações. Ele recebeu aí dos delegados informações detalhadas do que já foi apurado. Então, a partir de agora, André Mendonça dá seguimento. Ele já deu 2 decisões nesse caso, Ele acabou ampliando aí a participação da Polícia Federal, que está
apurando esse material. Antes, na relatoria do ministro Dias Toffoli, 4 peritos da Polícia Federal faziam essa análise. Depois, com a decisão do ministro André Mendonça, criou-se aí uma força-tarefa, uma equipe maior, né, para poder ter acesso a esse material. Eles contam ali com mais de 100 arquivos, né, para poder, mais de 100 envolvidos, né, dentro desse material. Então precisa de uma equipe muito maior para apurar esse caso. André Mendonça também decidiu que o material extraído do celular de Daniel Vorcaro, né, alguns dados sigilosos quebrados, deveriam ser compartilhados com a CPMI do INSS. Então ele já deu 2 decisões, teve a segunda reunião ontem à noite com os delegados da Polícia Federal e o caso vai seguindo, Nath. A partir dessas informações, o ministro André Mendonça, ele pode decidir se o caso vai seguir aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso vai depender das pessoas com prerrogativa de foro, né? Se vai ter aí deputado, senador, pessoas com prerrogativa de foro que justifique a manutenção desse caso aqui no STF, ou ele pode declinar para a primeira instância, se não houver essas citações, né, de pessoas com prerrogativa. Mas até o momento, Nath, nada indica esse declínio, né? E tudo indica que o processo segue aqui no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Manu, para não te segurar muito, porque eu sei que você tem muito trabalho aí pela frente, vou te perguntar então bem rapidinho sobre o julgamento histórico que vai começar a acontecer a partir de hoje, que é o dos mandantes da execução da Marielle Franco e também do Anderson Gomes, o motorista da Marielle. Há 8 anos eles foram executados no começo ali da noite, no Rio de Janeiro, no meio da cidade do Rio de Janeiro. A gente, num primeiro momento, descobre, através das investigações, os executores, né, da milícia do Rio de Janeiro, já eram conhecidos da polícia como executores que são pagos para fazerem isso. E depois, bem depois, a gente descobre pelo menos os suspeitos, né, e hoje vão começar a ser julgados. Qual que é a expectativa, Manu? Conversou já aí com os familiares, né? A gente viu alguns dos trechos, a gente perdeu a parte dos jornalistas das perguntas. Como que tá aí a expectativa para tudo que vai acontecer hoje? Nath, o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e a tentativa de assassinato também da jornalista Fernanda, ele aconteceu no dia 14 de março de 2018. Em 2019, os executores já foram presos preventivamente, ainda na investigação com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Elcio de Queiroz e Rony Lessa acabaram fechando delações premiadas. E essas delações foram homologadas em 2023, né? Já muito tempo aí após o assassinato, e somente em 2024 eles foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados, né? Rony Lessa a 78 anos de prisão e Elcio de Queiroz a 58 anos. E daí, em 2024 ainda, Nath, antes deles irem para o Tribunal do Júri, que eles foram julgados ali no dia 31 de outubro de 2024, em março de 2024, a Polícia Federal, porque esse caso foi federalizado, né? A Polícia Federal já identificou aí esses possíveis mandantes do caso, né? E a Polícia Federal, a partir de informações das delações premiadas, foi ali seguindo os passos dados por esses executores, réus confessos, e conseguiu mais provas e passou essas provas para a Procuradoria-Geral da República, que denunciou Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa como aí os suspeitos, né, de mandar matar Marielle. E Ronald e Robson também estariam ali como cúmplices, participantes desse caso, né? Sendo que aí os 3 estariam em voga, sendo Domingos Brazão aí apontado como um dos líderes. Agora a gente chega 8 anos, né, depois desse assassinato, e eles estão aqui no banco dos réus para serem julgados.
Banco dos réus é só uma maneira de falar, né? Porque, na verdade, todos eles estão em presídios. Somente Chiquinho Brazão está em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele autorizou os réus a assistirem esse julgamento pela televisão, né? Vai ser televisionado pela TV Justiça. Então, eles poderão acompanhar o julgamento deles, mas eles não estão aqui presentes. Presentes aqui no STF está a família de Marielle Franco e também a esposa de Anderson Gomes. Eles conversaram com a gente aqui numa entrevista que durou mais ou menos 40 minutos, a gente transmitiu. Vocês não conseguiram pegar as perguntas dos jornalistas, mas a gente questionou a Aniele Franco, irmã de Marielle, sobre a federalização do caso, se isso teria ajudado na resolução desse crime. E ela disse que sim, que não pode desconsiderar o trabalho da Polícia Civil, mas que a Polícia Federal teve aí grande força, né, para que fossem identificados os mandantes. E aí ela fala sobre essa questão da mistura de política, milícia, né, e sobre a questão da morte da irmã e do motorista dela, Marielle Franco. Aniele Franco foi bem clara aqui no pedido de justiça e também de melhoria da segurança pública no país. Só que ela deu uma fala super forte, né? Quando ela diz aqui, a gente pode conseguir justiça aqui hoje, né? Hoje e amanhã, que o julgamento também ele vai se estender até amanhã, mas Marielle Franco e Anderson não voltam. Então, assim, duas vidas que já foram perdidas, mas ela diz que espera que não seja em vão, que esse julgamento ocorra, que os mandantes, se culpados, sejam condenados e que ela veja aí a justiça completa ser feita pelo assassinato da irmã e do Anderson. É isso, e é histórico por ser uma figura política, né, morta, inclusive por colegas, a partir das investigações. É claro, vamos sempre reforçar, hoje vai acontecer o julgamento dos mandantes, né, que estão sendo investigados como mandantes. A gente vai ver o que vai acontecer, se vão ser condenados ou não, a partir desses próximos 2 dias que começam hoje. Manuela Alcântara, nosso colunista de judiciário, que tem aí um dia longo pela frente, e a Manu volta ao longo da nossa programação aqui no nosso canal no YouTube. Manu, muito obrigada, viu? Um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigada, Nath. Valeu.